Olá, tudo bem? Meu nome é Regis Otaviano França Bezerra, eu sou radiologista abdominal e é um prazer estar aqui nessa sessão da SPR TV para poder falar um pouquinho com o Dr. Edivan Junqueira Vilela Sobrinho, que é médico pela Universidade Federal de Grande Dourados e tem residência de radiologia pelo Hospital CRER em Goiânia e também especialista em radiologia torácica e abdominal pelo INRAD. E atualmente também especialista em viagens de luxo com milhas aéreas e cartões de crédito. E esse é um dos motivos da gente estar aqui nessa sessão da SPR TV para conversar com ele. Então, o que eu queria primeiramente perguntar para o Edivan Edivan, você tem uma formação sólida como radiologista, como médico, e de repente você está numa área de finanças, você está numa área em que traz uma outra realidade, uma outra atividade muito distante da radiologia. Você pode falar como é que foi seu caminho para chegar Claro, até claro. essa área de finanças, de Sim, sim. dicas? Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui na JPR para falar um pouco de milhas aéreas, viagem de luxo, cartões de crédito e todos os benefícios que essas viagens com milhas aéreas e os cartões de crédito podem trazer para a gente. Como que eu comecei? Eu sempre gostei muito de viajar, acho que a maioria das pessoas adora viajar, e eu comecei no mundo das milhas aéreas, na verdade, foi por curiosidade, quando eu estava numa conexão no aeroporto e eu vi um senhor entrando numa determinada sala. E eu fui ver que sala era aquela, e eu descobri que era uma sala VIP. Para entrar naquela sala VIP, você precisava ter um cartão de crédito que inicialmente parecia ser inatingível, aquele cartão Black para entrar na sala. E eu fui atrás. Eu estava na faculdade ainda e venho adquirindo conhecimento. Já tem mais ou menos uns 8 anos que eu emito passagem com milhas aéreas. Ficou mais intenso a partir de 2016 e agora eu resolvi me aprofundar nesse mundo de milhas, viagens de luxo com milhas aéreas. Eu ensino agora as pessoas também pelo Instagram como viajar com as milhas aéreas, usar os benefícios dos cartões de crédito e aprender a fazer viagens de executiva e primeira classe pagando 10% do valor que seria cobrado numa tarifa pagante normal. Isso é bastante interessante, né, Edivan? Principalmente porque grande parte da nossa audiência, né, são médicos e estão sempre naquela correria do dia a dia, sem ter aquele tempo que a gente gostaria. Às vezes você viaja sem nem conseguir planejar muito bem aquela sua viagem, você faz tudo de última hora. Mesmo um ponto muito importante que a gente precisa prezar muito, que é as nossas férias, né? Uma vez que a gente trabalha tanto, então as férias têm que ser de qualidade. Uma das situações que a gente tem, Edivan, para a gente falar um pouquinho mais sobre cartões, muitas vezes a gente tem um, dois cartões, mesmo esses cartões que são mais diferenciados, como você citou, um cartão Black, esses cartões têm diferenças, né? Não são todos cartões iguais, né? Então, muitas vezes a gente olha, cartão, esse aqui dá uma milha aqui, esse dá outra ali. Então, como que a gente olha um cartão e fala assim, olha, eu vou escolher esse cartão para mim? Como que você faz isso? Eu, como cada banco hoje tem seu programa de fidelidade. Então, os principais bancos do Brasil, por exemplo, Itaú tem seu programa, Bradesco e Banco do Brasil tem seu programa, Caixa Econômica tem seu programa. Hoje, o melhor programa de fidelidade é o programa do Bradesco e o Banco do Brasil, que se chama Livelo. É o melhor programa de fidelidade para você juntar esses pontos e depois transferir para as companhias aéreas. Então, qual que é meu primeiro critério? Eu tento procurar algum cartão que pontua na Livelo. Então, preferencialmente, cartões do Bradesco e do Banco do Brasil que pontuam na Livelo. E por que na Livelo? Esse programa é um programa excelente, programa de pontos. Você pode ganhar pontos tanto com cartão de crédito quanto outras compras bonificadas. Você pode comprar um celular, por exemplo, e ganhar pontos na Livelo e transferir para a companhia aérea. Então, é um programa excelente. Para escolher o cartão, inicialmente eu vou para os cartões que pontuam na Livelo. Segundo programa de fidelidade, que seria o segundo maior do Brasil, é o programa do Santander, que se chama Esfera. Então, em segundo lugar, eu procuraria um cartão que pontue no programa do Santander, que seria Esfera. Então, primeira coisa, programa de pontos. Segunda questão,
Pontuação. Os cartões de todos os bancos, eles pontuam alguns nem pontuam, mas em geral pontuam de 1 ponto até 5 pontos por dólar. Eu tento pegar o que tem a melhor pontuação, porque vai me gerar pontos orgânicos gratuitos e eu vou conseguir viajar muito mais barato e às vezes até de graça com isso. Um detalhe importante, né, Edivan, que muitas pessoas podem estar se perguntando é o seguinte: o banco te oferece vários cartões. Eu vou chamar nesse momento só uma pequena vinheta e na sequência a gente vai dar continuidade. Voltamos agora com o Dr. Hilton Muniz Leão acompanhando a gente para dar continuidade a esse bate-papo com o Edivan. E a pergunta que eu tenho para o Edivan agora é o seguinte: nós sabemos que muitos cartões, esses cartões mais diferenciados, cartões que, como você falou, esses cartões Black, muitas vezes eles são cobrados taxas de anuidade, que muitas vezes são taxas altas, Edivan. E eu queria te perguntar, você acha que o custo-benefício, se você vai ser cobrado por esse cartão, vale a pena para conseguir as milhas? Isso depende muito. Para a maioria das pessoas que viaja bastante, mesmo pagando anuidade, pode valer muito a pena, porque o benefício que você vai ter usando as salas VIP, hoje no Brasil e no mundo, praticamente todos os principais aeroportos têm algum tipo de sala VIP, e a maioria desses cartões topo de linha, que tem uma anuidade mais alta, você tem acessos, muitas vezes até ilimitado às salas VIP. Se você fosse pagar esse acesso, usualmente o valor é $32. Então, se você tiver um cartão, viaja bastante, mesmo pagando anuidade, vale a pena. Isso é uma coisa que eu também falo muito no Instagram. A anuidade do cartão é quase sempre negociável. Quase sempre. Seja por gastos no cartão, seja por relacionamento bancário, investimentos no banco. Às vezes você tem um seguro de residencial em algum banco. Se você transferir aquele seguro para o seu banco, você consegue isenção de anuidade. Então, tem vários artifícios para você não pagar essa anuidade. Alguns cartões têm a anuidade inegociável, mas tem excelentes cartões Black que você consegue negociar a anuidade. E tem um cartão especial que eu vou destacar aqui, que eu sou muito fã. A anuidade dele é uma anuidade cara, R$ 1.200 por ano, dá R$ 100 por mês, que é o cartão Visa Infinity da Azul. É um cartão que tem uma anuidade cara, dá para negociar, mas não é tão fácil de negociar a anuidade, mas com a pontuação desse cartão, se você juntar 50 mil pontos nesse cartão em 12 meses após a contratação, você consegue até emitir uma passagem internacional ida e volta de graça para o seu acompanhante. Você compra a sua e emite a do seu acompanhante ida e volta gratuita, inclusive de executiva. Então, mesmo se você pagar a anuidade desse cartão, os R$ 1.200, você consegue emitir uma passagem, sei lá, que ida e volta daria R$ 30 mil. Então, fica insignificante. Se o cartão tem um benefício que você vai usar, pode valer a pena sim pagar a anuidade. Uhum. E posso fazer uma pergunta aqui? Claro, por favor. Edivan, me diga uma coisa assim, se você falar, olha, hoje eu estou precisando viajar, eu vou preparar minha viagem, todo mundo aqui é radiologista, para o RSNA. Quanto tempo você acha que é ideal para eu começar a olhar uma viagem com essas dicas que você dá aí? Por exemplo, eu tenho que começar a olhar minha viagem agora, ou eu tenho que esperar um pouco mais para obter essa opção de viagem com milhas, etc.? De forma geral, as companhias aéreas, como funciona a liberação de assentos para a companhia aérea? Não são todos os assentos do avião que você pode comprar com milhas, então a companhia aérea define alguns assentos, que você pode emitir aqueles assentos com milha. E como que funciona isso? Desculpa de interromper, seja executiva ou seja econômica, qualquer uma. Tem uma quantidade limitada de assentos. Então, se você pesquisar muito antes, pode ser que a companhia aérea ainda não disponibilizou. Regra geral, para passagens nacionais, em 60 dias, eles costumam liberar a maior quantidade de assentos, passagens nacionais em torno de 90 dias. Algumas companhias aéreas... Internacionais 90. Internacionais 90. Uhum. A regra geral é isso. Tem algumas exceções. A United, que é uma que tem voo direto para Chicago, ela costuma liberar passagens executivas por tarifas award, que são essas tarifas para emitir com milhas com valor muito baixo, em torno de 20 dias antes da passagem. Então, se você tiver sangue frio de esperar ali, vai ter. Sempre tem. Sempre tem. E outra coisa que eu me pergunto também, Edivan, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de procurar a melhor
passagem por milhas pela internet. É muito fácil para mim entrar ali no Kayak ou em algum outro, para procurar a passagem por preço. Mas e por milhas? Qual site você recomenda para eu achar uma passagem por milhas? Tem dois, tem um aplicativo e o outro que é um aplicativo e um site. O primeiro, que é o aplicativo, chama Octoplus. Então, você faz seu cadastro lá e ele já dá o preço da passagem em dinheiro e em milhas aéreas. Em milhas aéreas de diversos... De diversas plataformas. Exatamente. E tem o outro, que é também tem site e aplicativo, que chama Voe Livre. Então, os dois são muito bons para você pesquisar o valor com milhas aéreas. Só que eu acabo usando esses aplicativos e esse site só para ter uma base, depois eu entro diretamente no programa de fidelidade e emito a passagem. Então, entrei no Voe Livre. Eu vi que tem uma passagem para Guarulhos, Paris, por exemplo, com milhas Smiles. Aí eu só vejo lá, depois eu entro no site da Smiles e emito separado. Eu não emito pelo site, entendeu? Não emite pelo Octoplus, nem por esse... Não, tá. eu uso eles para pesquisar e depois eu entro no site do próprio programa de fidelidade para emitir. E agora, mas a minha dúvida é o seguinte, Edvan, por exemplo, você falou do Smiles, especificamente. Você vai ter diversas plataformas e você tem o seu cartão. Só que você, com o seu cartão, por exemplo, você citou do Bradesco, você consegue comprar no Livelo, certo? Isso. Mas e se tiver em uma outra plataforma que tenha menos milhas, seja mais barato, você não consegue comprar? Não, por isso que eu falo da importância da Livelo. A Livelo, o programa é excelente e ele funciona como um banco de pontos. Então, tem várias formas de acumular. Tem o cartão de crédito, tem o clube de pontos, você paga uma determinada quantidade e vai juntando pontos ali. Então, eu vou juntando pontos na Livelo. Aí, eu vou pesquisar uma passagem para a Europa, por exemplo. Então, e você tem o Livelo. Vamos tem pegar esse Livelo. exemplo. Você tem o Livelo e quer ir para Paris, por exemplo. Isso, exatamente. Tem Livelo que era para Paris. Então, eu vou fazer uma pesquisa pelo Google Flights, que é um programa gratuito, que é o site gratuito do Google mesmo. Eu coloco lá, por exemplo, Guarulhos, Europa. Eu não coloco nenhum país, nenhuma cidade. Eu coloco Guarulhos, Europa. Aparecendo isso, quando eu coloco Europa, ele vai abrir o mapa da Europa e vai colocar, você vai por cidade, qual que está mais barato. Então, eu quero ir para Paris, por exemplo. Então, olhei lá, o voo mais barato está para Lisboa. Quais são as opções de ir para Lisboa, voo direto hoje? Temos... Mas eu entendi, você queria ir para Paris. Explica um pouco melhor isso aí. Aí tá. você vai para Lisboa, porque depois... Isso, porque para ir para a Europa, por exemplo, o interessante é você entrar na Europa. Depois que você está dentro da Europa, os voos internos com milhas Smiles são muito baratos. Ah, tá. Então, o interessante é chegar na Europa. Entendeu? Perfeito. Então, eu tenho Livelo e quero ir para Paris. Então, eu usei essa ferramenta do Google Flights, achei que o melhor voo para ir para a Europa é para Lisboa. Quais são as principais opções para chegar em Lisboa? Nós temos voo da TAP, da Azul, saindo de Viracopos, e voo direto da Latam, são os principais voos. Então, eu vou pesquisar nessas 3 companhias aéreas qual que está mais barato. E esperar uma promoção de transferência bonificada da Livelo para alguma dessas companhias. Então, tá na Livelo, achei que a Azul, saindo de Viracopos, está mais barato. Então, eu juntei na Livelo, pego os pontos da Livelo, transfiro para a Azul e faço a viagem. Então, a Livelo funciona como um banco de pontos, que eu espero a oportunidade, vou juntando ali, sai uma promoção para uma determinada companhia que eu quero usar, eu uso aqueles pontos e transfiro para a companhia aérea. A Livelo transfere para todas as companhias nacionais e para várias companhias aéreas internacionais também. Então, é um programa muito bom, muito completo. Mas pode acontecer, Edvan, eu já tive Livelo, atualmente eu não tenho mais, de quando você for pesquisar especificamente algum voo como esse que você citou para Portugal, de você, ele não ter, por exemplo, ele te oferecer outros voos que não especificamente aquele que você estava querendo por milhas, isso acontece? Por exemplo, você sabe que o voo mais barato, você já verificou, é na Azul. E aí ele chega ali e te dá um voo da Gol, da TAM, voos que não mais caro, que não é aquele que você queria. Isso acontece isso dentro do algoritmo deles? Isso pode acontecer, sim. Pode acontecer. Você disse que você quer viajar pela Latam, mas
você quer viajar pela Latam, mas não tem nenhuma disponibilidade de emissão de milhas com a Latam. Exato. Isso acontece. Exatamente. Isso pode acontecer. Exatamente. E essa disponibilidade, ela pode aparecer e desaparecer. Assim, eles não, como eu disse, não são todos os assentos que eles emitem. Então, costumam aparecer alguns assentos que eles liberam para emitir com milhas aéreas. As pessoas compram aqueles assentos ou acabam, se a companhia aérea vender o restante dos assentos em dinheiro, ou eles liberam depois para você emitir com milhas. Um exemplo interessante é a American Airlines, que tem vários voos para os Estados Unidos saindo de Guarulhos. Eles costumam liberar assentos de executiva e até primeira classe, até uma grande quantidade de assentos, em torno de uma semana antes do voo. Você consegue emitir antes, mas normalmente uma semana antes do voo, porque os voos, eu quero encher esse voo que vai para Miami, por exemplo, eles costumam liberar. Aí você consegue emitir primeira classe executiva muito barato. Mas é muito... Aí o coração é demais. É sangue frio. E assim, normalmente tem. Mas você fala que, por exemplo, vamos pegar um bom exemplo que você deu novamente da Livelo. Eu quero ir para os Estados Unidos de executivo. Sim. Então, eu fico lá olhando na Livelo, eu consigo colocar, por exemplo, São Paulo, Nova York, e ele te dá a opção da compra da executiva dentro da Livelo. Ele até dá, se você consegue emitir pontos, você consegue emitir passagens com a Livelo. Mas, normalmente, a quantidade de pontos é muito alta e não vale a pena. Não vale a pena, perfeito. Para emitir passagens, a Livelo tem que ser um banco de pontos para você juntar e depois transferir para as companhias aéreas. Emitir passagem com a Livelo, normalmente, não vale a pena. Eles até fazem algumas promoções relâmpago de 90% de desconto para você emitir com pontos da Livelo, mas isso é raro. Aí, quando eles fazem essas promoções, aí vale muito a pena. Agora eu estou entendendo, Diva, mas quando você fala transferir pontos, como que é especificamente? Porque entendi. o que a maior parte das pessoas fazem, Divan, é entrar no site da Livelo, lá eles têm a programação e eles já emitem. Garanto que 90% das pessoas fazem isso. Essa transferência é que talvez as pessoas não saibam fazer. Entendi. Você pode explicar para a gente como que é? A Livelo, como eu disse, é um banco de pontos. Você vai juntando pontos lá e você consegue transferir esses pontos para as companhias aéreas. Por exemplo, para Smiles, para Latam, para Azul. Tem uma opção dentro do site que é lá, transferir para parceiros de companhias aéreas. Então, você pega aqueles pontos e transfere para as companhias aéreas. Normalmente, eles fazem promoções de até 120% de bônus. Então, eu participei de uma promoção em janeiro, fevereiro desse ano, que meus pontos na Livelo, eu ganhei até 110% de bônus para transferir para Azul. Então, eu transferi 100 mil pontos e ganhei 110 mil pontos extras. Ou seja, 210 mil pontos. Ganhei 200, exatamente. Sem gastar R$1. Sem gastar R$1. Sem gastar R$1. Excelente. Então, isso é um hack, entre aspas, muito, muito legal. A maioria das pessoas, eu quero viajar, pego da Livelo e te transfiro para a companhia aérea. Espera para ter uma dessas promoções de bonificação, porque sempre tem, todo mês tem alguma promoção dessa, e praticamente toda semana tem. Então, nunca transfira sem essa bonificação. Exceções são para os programas internacionais. A Livelo transfere para, por exemplo, para o programa da TAP, para o programa da Iberia Plus, programa da United, mas para esses programas internacionais não tem bonificação. Então, para esses, se você quer usar ponto nesses programas internacionais, não precisa esperar, porque normalmente não vai ter bonificação. Mas para os nacionais, usualmente tem. Você falou Iberia, TAP? Iberia, TAP, o programa da United, o programa da Singapore Airlines. Esses não tem, então, geralmente internacionais não tem. Internacionais normalmente não tem. Eu queria fazer uma pergunta aqui também desses pontos, que uma vez você comentou comigo, e acho que eu comecei a usar isso por causa de você, mas acho que talvez o pessoal não saiba. Usar ponto, comprar coisa com ponto. Então, por exemplo, Airbnb, telefone celular. Explica isso aí, até quanto você pode ganhar de ponto nessa brincadeira aí. Ganhar pontos comprando produtos. Comprando produtos. Vamos supor, você me deu um exemplo uma vez de comprar um iPhone. Isso. Como é que funciona isso aí? Isso é muito interessante. São as compras bonificadas. Isso faz você potencializar muito o ganho de milhas aéreas com milhas gratuitas. Então, vou mostrar como funciona. Só um adendo. Comprar produtos com milhas, usar suas milhas para comprar uma panela de pressão, aquelas coisas que os programas de fidelidade sempre oferecem, não vale a pena. São extremamente superfaturados. Só para o pessoal ter uma noção, cada 1.000 pontos na Livelo vale mais ou menos R$42. Então, algum dia você pegar uma promoção dessas, faça a conversão da quantidade de pontos lá que eles querem numa panela de pressão, a panela de pressão vai custar R$500. Então, não vale.
Então, só esse Eu nem adendo. sei quanto custa uma panela de pressão, mas tudo bem, vai lá. Também não. Bem, desculpe, mas o contrário é bom, né? O contrário é bom. Agora você pode ganhar pontos comprando produtos. Aí sim vale a pena. São as compras bonificadas. Normalmente os programas de fidelidade, tá aí Livelo e Esfera, os principais, mas vamos focar na Livelo, eles oferecem uma determinada quantidade de pontos para comprar nos parceiros da Livelo. Então, você consegue, eu quero comprar um iPhone. E nas Casas Bahia, a Casas Bahia está dando 10 pontos por real gasto na compra de celulares, por exemplo. Então, você vai entrar no site das Casas Bahia através da Livelo, tem lá dentro do site da Livelo, tem parceiros, aí você entra nas Casas Bahia através do site da Livelo, compra seu iPhone, então vamos supor que o iPhone custou R$5.000, você vai ganhar 10 pontos por real, você vai ganhar 50 mil pontos na Livelo, naquela compra do iPhone, e os pontos do cartão de crédito que você usou. Então, você ganha 2 vezes. R$55 mil, possivelmente. Não, depende do tanto de pontos. Depende, mas assim, pelo menos 50 mil pontos você vai ganhar da Livelo. E se você fosse comprar na loja, você ia comprar o mesmo iPhone e não ia ganhar nada. Uhum. Esses 50 mil pontos que você juntou na Livelo, você pode usar uma transferência bonificada para Azul de 100%, por exemplo, que vão virar 100 mil milhas lá na Azul. Essas 100 mil milhas na Azul, dá para emitir uma passagem para Lisboa, por exemplo. Então, você comprou um iPhone e emitiu uma passagem para Lisboa com a Azul, com aquelas milhas de graça que você ganhou. Você comprou um produto que você já iria comprar, ganhou milhas e viajou com ele. Então, isso é fantástico. Compras bonificadas são fantásticas. Você tem, a gente citou 2, né, o Esfera e a Livelo. Você tem alguma experiência, ainda que eu acho que você não deve ter experiência prática, mas você tem algum outro programa que você conheça? Tem. Eu tenho vários cartões, Só vários programas. Só para a gente citar que, eventualmente, pode ter alguém que tem algum programa. Sim, eu foco a minha pontuação na Livelo, mas tem os principais. Tem o IUP do Itaú, que não um programa, assim, é bem inferior a Livelo, mas é um programa grande, porque o banco é grande, mas o programa é bem inferior a Livelo. Uhum. Temos o programa Atomos, que é do Banco C6. O Banco C6 é um banco digital, você faz tudo pelo aplicativo, e ele tem um programa, o programa dele chama Atomos, que você junta pontos lá, e esses pontos também podem ser transferidos para a Livelo. Então, se você não tem Bradesco, nem Banco do Brasil, que pontuam diretamente na Livelo, você quer um cartão fácil e prático, então é um que eu sempre indico, você iniciar com o Banco C6, você abre a sua conta pelo aplicativo, os pontos que você recebe no programa do C6, chama Atomos, você consegue transferir para a Livelo. Então, esses são, talvez, os principais programas hoje, os programas de fidelidade dos bancos do Brasil. E curiosidade, Edivan, então, como você tem viajado bastante, conta pra gente, assim, da sua experiência, que todo mundo está imaginando, então, que o Edivan tem viajado muito, ido para vários lugares e conhecido. Conta aí algumas das suas experiências aí nesse último ano, Edivan, como é que foi na prática isso para você? Eu tenho viajado bastante, mas quero viajar muito mais, porque ainda temos a vida de médico e de pai, né? Então não consigo viajar tanto que eu queria. Mas com milhas aéreas dá para viajar muito mais barato. Em janeiro, eu vou começar do ano passado, que eu fiz uma viagem para Miami, utilizando aquela estratégia do cartão da Azul de emitir uma passagem gratuita. Eu consegui fazer ida e volta para Miami de executiva, pagando mais ou menos R$1.700. E de volta? E de volta. Uhum. E de volta de executiva. Juntando as milhas... Mas aí você contou com a passagem que você emitiu de graça... Isso, aí eu fiz exatamente. Para sua esposa, por exemplo. Entendi. Exatamente. Nossa, impressionante. Uhum. E tem outra coisa também, que eu não sei se vocês tocaram aqui, mas uma vez você comentou comigo. Você não pode apenas ganhar ou comprar com milhas a passagem de avião, mas também sua estadia tem um jeito de você ter um benefício nisso aí, não tem? Tem. Em Miami eu fiz isso, que um programa de fidelidade que se chama da rede Accor, então tem praticamente todas Mercury. Isso. São gigantes, né? A rede Accor é enorme e você consegue, são vários níveis de hospedagem, desde o Ibis, que são as hospedagens mais simples, Mercury, intermediário, até Fairmont.
Então, sempre que possível, eu tento me hospedar alguns hotéis da rede Accor. E como que funciona isso? Você consegue juntar pontos na rede Accor para emitir, para reservar esses hotéis. Você consegue transferir, tá lá de novo a Livelo, você consegue transferir pontos da Livelo para Accor e das companhias aéreas. Então, se você tiver pontos na Smiles, na Azul e na Latam, você também consegue transferir para a rede Accor. E é bonificado? Tem bonificação? Essa geralmente ou não tem? Normalmente não tem bonificação, mas tem um desconto na proporção. Por exemplo, na Smiles, cada 7 pontos Smiles equivalem a 1 ponto na Accor. Então, eles fazem bonificações eventuais e passa de 5 para 1, entendeu? Tem isso. Não tem bonificação, mas tem desconto na conversão. E vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Se seus custos, porque você tem que calcular os seus custos dos pontos da Livelo. Por exemplo, o custo de milhas que você comprou na Livelo, milhas de clube de pontos e aquelas milhas de graça do cartão de crédito e das compras bonificadas. Você faz uma média desse custo de milhas compradas e milhas de graça e quando você tiver um custo bem baixo da Livelo e transferir para a Accor, você vai conseguir reservar hospedagem com até 50% de desconto. 50% de desconto. Eu reservei, já fiz isso, em Miami, fiz isso no Fairmont do Rio de Janeiro, que é um hotel 5 estrelas excelente. Eu consegui mais de 50% na hospedagem. Vou para Paris agora em junho, consegui mais de 50% de desconto na hospedagem também, num hotel excelente, numa localização muito boa. O que eu vou pagar hoje nesse hotel de Paris com os pontos da Accor, num hotel muito bem localizado perto do Louvre, seria o mesmo preço de hotéis mais periféricos, bem inferiores. Então, com as estratégias, dá para viajar muito mais barato. Eu só queria tirar uma última dúvida, que acho que talvez eu fiquei interessado nesse seu negócio para a Europa. Uhum. Quer você falar, eu quero para Paris, mas eu vou por Lisboa, eu vou por sei lá por onde. Isso existe para os Estados Unidos também? Vamos fazer o exemplo do RSNA. Existe. Eu vou para Chicago, mas então eu posso fazer a mesma coisa com o Google, coloco Estados Unidos. Então você pode fazer isso também? Pode fazer. Tá, que é mais barato de novo comprar lá. Normalmente é muito mais barato ir para Miami, por exemplo. E depois o trecho interno, Miami-Chicago, vamos fazer um exemplo aqui. Você vai de Azul, de Campinas para Fort Lauderdale, que é em Miami. Então, usou Azul para fazer esse trecho externo de Brasil e Estados Unidos. Mas seu objetivo é Chicago. Então, depois que você chegou nos Estados Unidos, a emissão de trechos dentro dos Estados Unidos, com milhas Smiles, é muito barato. Você vai conseguir emitir American Airlines. Com as milhas Smiles, você consegue emitir American Airlines e ir de Miami para Chicago, muito mais barato. Então, tem que esperar chegar lá para comprar. Não. Você pode comprar antes. Ah, tá. Entendeu? Você já deixa comprado, mas vão ser passagens separadas. Tá, entendi. Tá bom? Então fica... E isso serve para os Estados Unidos inteiro. Normalmente, viajar para Miami é bem mais barato e tem muitos voos. Mas aí só um detalhe ruim, então. Mas aí, obviamente, todo o trâmite de bagagem você tem que fazer. Sim. Até porque, normalmente, conexões dentro se você comprar junto, a bagagem vai direta, né? Não entendi o que você está falando. É isso mesmo, exatamente. Então vai ter que tirar a bagagem, pegar, depois fazer o check-in de novo. Entendi, é isso mesmo, exatamente. Beleza. Tem que fazer o check-in de novo. Beleza. Muito bom. Mas vale muito a pena. Dá para economizar bastante com essa estratégia de quebrar o trecho. Então, uma das coisas também que a gente percebeu, né, Divan, aliás, antes dessa pergunta, eu queria só, a gente acompanhou, Divan, essa questão da empresa, aquela 1, 2, 3 milhas, né, que ela teve no mercado, ofereceu muitas coisas e dizia que trabalhavam com milhas, e me parece que eles tiveram muitos problemas, né? Você acompanhou? Para falar de forma educada, né? Na verdade, aqui está tendo problema agora é o hotel urbano, né? Agora, mas a 1, 2, 3 milhas teve problema. Assim, eu tenho os meus alunos lá do Instagram que me perguntaram isso. Vale a pena emitir essas passagens? Porque eles fazem a Brasil, Lisboa, com hotel, mais passagem, 7 dias, R$ 999. Eu falo para eles, pessoal, isso é impraticável. É impraticável. Eu não julgo o pessoal dos 3 milhas, o que eles estão fazendo, mas me parece que a conta não fecha. E isso a gente teve problema no passado, da 1, 2, 3 milhas começar a remarcar passagens. Então, eu não recomendo emitir com essas plataformas. Eu recomendo você aprender a juntar suas próprias milhas e você emitir suas passagens com o seu programa de fidelidade, que aí é uma coisa garantida.
Tem alguém para ligar e reclamar, tem um lugar Exatamente. para você reclamar. Eu não recomendo isso. Os preços são impraticáveis. Eu tenho até uma aluna minha que falou que ela foi para a Grécia tem uns 5 anos atrás com aqueles pacotes do hotel urbano. Que ela pagou R$ 2.500 com hotel mais hospedagem. E ela pegou o extrato dela da passagem, só a passagem tinha custado R$ 8.500. Então, o que me parece isso? Que é a pirâmide ali, vai juntando dinheiro, vai emitindo para as outras até que não consegue... Até que acabou o dinheiro. Exatamente. Minha impressão é que é isso que acontece. Então, eu não recomendaria. Bom. Então, mais alguma pergunta, Ailton? Eu só tinha prometido que eu ia ensinar 2 estratégias para ir para os Estados Unidos, de executiva, 2 estratégias muito boas. A primeira dela seria utilizar a tabela fixa da Latam. A maioria das pessoas não sabe que existe essa tabela. Mas o valor para viajar Brasil, Estados Unidos, utilizando milhas Latam para viajar com Delta. Então, vamos usar milhas da Latam para viajar com a companhia Delta, com uma parceira. O valor é fixo, de 90 mil milhas. Então, é fácil conseguir essas milhas por um valor, a cada 1.000 milhas, R$ 25. Então, essa passagem seria 25 vezes 90, daria mais ou menos R$ 2.200 o trecho de executiva. Então, primeira, tabela fixa da Latam. Excelente oportunidade para voar de Delta. A maioria dos voos tem conexão em Atlanta. E como é que as pessoas fazem para achar e fazer essa compra na tabela fixa, Edvan? Para você encontrar disponibilidade, você tem que entrar numa parceira que você tem que pesquisar o voo pela Air France KLM. Você pesquisa esse voo através do site da Air France KLM, encontra a disponibilidade e emite com a Latam. Entendeu? Então, não tem como explicar detalhes, eu quero mais para mostrar para vocês que existe. Legal. Porque tem algumas estratégias bem mais elaboradas. E a segunda opção seria utilizar milhas da Azul para emitir United. Então, você utiliza milhas da Azul para emitir United com voos diretos para Nova York, Chicago, Houston e Washington. Você consegue para esses 4 lugares milhas Azul para emitir United. E esse aqui, o grande detalhe desse é que normalmente as disponibilidades acontecem em torno de 14 a 20 dias antes da viagem. Se você tiver sangue frio, você vai conseguir. A tabela fixa da Latam você consegue bem antes, mas essa, com voo direto para Chicago, se você tiver sangue frio, normalmente tem passagem. Depois eu mostro para vocês aqui, nesses próximos 20 dias, que vai ter. Muito bom. Perfeito. E a gente percebe que em algumas viagens que a gente talvez tenha maior disponibilidade, maior flexibilidade, pode te ajudar, né? Exatamente. Talvez não para as viagens das férias, mas viagens que você tenha maior disponibilidade, isso aí pode ajudar bastante. Então, a gente está chegando ao final aqui dessa sessão, que foi extremamente esclarecedora, com o Dr. Edvan, trouxe muitos detalhes. Acho que a gente pôde explorar bastante esse aspecto, que acho que vai ter muito interesse para a nossa audiência. Da minha parte, eu agradeço. Passar a palavra ao Dr. Ailton. Conheço o Edvan de muito tempo e achei isso incrível. Eu posso dizer assim que eu sou um total ignorante nisso aí. Realmente isso aí é uma coisa que abriu minha cabeça. E acho super interessante que vocês pelo menos pesquisem sobre isso, porque a gente vive num mundo, às vezes, muito fechado. E quando a gente descobre essas coisas, é muito interessante. Obrigado, viu, Edvan, por esse esclarecimento. É muito legal mesmo. Imagina. Eu também quero agradecer a participação aqui, foi excelente. Eu adoro falar de milhas e viagens. E convido vocês lá no meu Instagram, Viagens com Milhas, tiro dúvida de todo mundo, só mandar direct para mim lá, que eu responder suas dúvidas. E esse mundo das milhas aéreas é incrível, dá para viajar muito mais barato e até de graça. Obrigado. Obrigado, pessoal.